Bom dia! Estamos começando mais um programa Business Networking e eu tenho o prazer de conhecer e conversar hoje com Juliano Negrão Granato. Olá, Juliano, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. O Juliano é advogado formado há 14 anos pela Universidade Mackenzie, tem escritório há 12 anos, ele é sócio-diretor da Negrão Granato Associados, Advogados Associados. Isso. Tem experiência internacional, é membro do BNI e vai nos auxiliar, nos informar algumas informações básicas ou não tão básicas da importância de um advogado na sua empresa, você como empresário, pequeno, médio empresário, empreendedor que muitas vezes acaba não reconhecendo por falta às vezes de uma informação a real importância de um advogado. Juliano, vamos lá? Vamos lá. Ok. Que momento o advogado deve contratar uma assessoria jurídica empresarial? Olha, Mara, é muito importante para o empresário que antes mesmo dele começar a abrir a empresa, antes mesmo dele abrir a empresa, que ele contrate um escritório de advocacia. Porque um advogado vai poder auxiliá-lo com relação aos bens pessoais dele. Às vezes ele vai entrar num negócio que é um pouquinho arriscado. E então ele precisa se precaver e ter uma proteção maior do seu patrimônio. E se um advogado estiver auxiliando esse empresário antes mesmo da abertura da empresa, ele pode dar dicas e fazer realmente dar uma destinação para esses bens que eles não vão sofrer caso a empresa não tenha um futuro muito bom. E o empresário fica com seus bens mais resguardados. E depois, o empresário, obviamente, é sempre importante que ele tenha constantemente um advogado para lhe auxiliar. Porque no dia a dia da empresa, o advogado consegue dar aquelas dicas que o empresário precisa saber para dar evitar grandes problemas para a empresa e tudo mais. Em relação a contratos, que é muito comum na vida do empreendedor, principalmente de início, contratos com fornecedores, com sócios, ou em relação a contratos, às vezes contratos pequenos, não precisam ser grandes contratos. Quais os riscos que o empresário corre quando ele não busca uma assessoria jurídica? Ele, a empresa, existem riscos específicos? Sim, Mara, porque assim, um empresário, às vezes o pequeno empresário, o médio empresário, acha que lendo o contrato, sabendo mais ou menos o que está ali escrito, se as condições comerciais, principalmente a primeira coisa que ele olha é para saber se o preço e o prazo está certo. Se o preço e o prazo está certo, o empresário já às vezes acha que pode assinar o contrato. Só que tem outras cláusulas, todas as cláusulas de um contrato não estão lá à toa, estão lá porque realmente precisam, elas vão regular a vida desse contrato, a relação jurídica entre essas partes. E o empresário, às vezes, ele não vai ter aquele olho jurídico, aquele olho clínico, para saber se uma cláusula vai causar um problema para a empresa dele. Às vezes, ele está fazendo um contrato e pensando que está adquirindo uma coisa, quando de repente ele pode ter um problema muito maior por não ter um auxílio de um advogado. E assim, um advogado especialista nessa área de contratos consegue colocar no papel exatamente aquilo que as partes ajustaram, vamos dizer assim. Exatamente aquilo que foi combinado entre as partes. Porque assim, o que é combinado não é caro, né? Então assim, um advogado, quando nós lá no escritório vamos fazer um contrato, a gente pega e fica buscando saber dos nossos clientes e da outra parte o que de pior pode acontecer naquele contrato. Se a gente já prevê o que de pior pode acontecer, a relação vai ficar manteiguinha entre as partes, vai ficar tudo muito mais tranquilo, porque as partes já vão estar sabendo quais os riscos que eles correm ou não com aquele contrato. Perfeito. Juliano, hoje, já há algum tempo, se percebe que até pequenas transações, às vezes entre amigos, nem tanto da empresa, hoje é muito comum falar assim, vamos fazer um termo. Né? Seria um acordo formal, fugindo um pouco da pergunta, assim, o que esse termo que tanto se fala, né? Por exemplo, assim, eu vou te emprestar um imóvel enquanto você reforma o seu. Um exemplo. Sim. Tá? Mas eu quero fazer um termo com você, ou vamos fazer um termo acordando essa situação. Tem valor jurídico? Porque é uma coisa muito comum. É comum, sim. E assim, aquilo que é escrito entre as partes e é assinado, obviamente tem um valor jurídico. Pode não ter um formato certinho de um contrato ou tudo mais, mas, por exemplo, se você escreveu num pedaço de pão que você está emprestando uma casa para uma outra pessoa,
um pedaço de papel de pão, né, que eu quero dizer. Se você está emprestando uma casa para uma outra pessoa e ela vai te devolver daqui um mês, aquilo pode não ter o formalismo de um contrato, mas se levado ao judiciário, o juiz vai entender que aquilo foi realmente o que as partes estavam tentando negociar ali naquele momento. Então realmente tem uma importância. Tem uma boa importância. Em outras palavras, é melhor do que não fazer nada. É melhor do que não fazer nada. É melhor. Exatamente. E não ter esse constrangimento, né? Porque muitas vezes entre colegas, entre amigos, existe ainda, né? Existe. Aquela coisa de ficar, poxa, mas você não confia em mim? Mas assim, o combinado nunca é caro, e se as pessoas combinaram, o que custa colocar no papel, né? Em termos jurídicos, eu ouvi uma frase, comum no direito, mas para mim não, que dizia assim: o que não está no papel não existe. Isso a gente usa muito nos processos judiciais. Os juízes usam muito isso, porque eles usam, na realidade, o que não está nos autos não existe. Porque no processo judicial, realmente, o juiz tem que analisar aquela relação jurídica das partes baseado nos fatos e nas provas que estão ali no processo. E daí, quando não está no processo, os juízes usam isso que não existe. E a mesma coisa vai para a vida empresarial. Exatamente. E para a nossa vida do dia a dia, né? Dia a dia. Como é importante, né, Juliana? Olha, tem cada coisinha que um advogado pode ajudar as pessoas, que muita gente acha que um advogado é só para aquela hora ruim, né? Que tipo, olha, meu mundo caiu, agora eu vou procurar um advogado. Mas não, se você tiver um advogado do seu lado, no seu dia a dia, isso pode realmente te evitar muitos problemas. E até evitar que o seu mundo não caia. Com certeza. Que eu acho que é o grande objetivo também. É verdade, né? Não é de ter uma opinião particular, tá? Eu acho que advogado deveria ser como seguro médico. Você deveria pagar uma pequena... Tá ali, entendeu? Você contar para pequenas coisas, né? Sim. Como se fosse, sabe, um plano, você pagaria um valor. Eu sempre falo isso, mas deveria ter uma forma, né? Você pagaria um valor não tão alto por mês, mas teria acesso. Tem uma dúvida, eu acho que traz tanto bem-estar, né? Você se sentir protegido. Eu acho que o advogado nos faz sentir protegido. E também, assim, a questão é que os contratos, eles são usados na hora da dor. Eles são feitos não para horas boas de divisão de lucros, etc, e sim para a hora realmente, que quando deu algum problema, é que daí você Os ânimos estão abalados, né, geralmente. E se você fez um contrato com um advogado, você já está estabelecido, você pelo menos já sabe o que vai acontecer naquela hora da dor, naquela hora mais complicada do seu dia a dia. Agora, mudando um pouquinho, ou ampliando um pouquinho, em relação a registro de marca, né, de uma empresa, qual a importância, né, de se registrar a marca, INPI, marcas e patentes, como é que é isso? E por que o advogado precisa estar inserido? Também é outra informação que a pessoa muitas vezes pede um nome, enfim. Sim. Olha, Mara, na realidade, o empresário pode registrar a marca dele isoladamente. Ele não precisa do auxílio necessariamente de um advogado. Agora, só um advogado especialista na área que vai poder realmente dar as orientações necessárias para que aquele registro tenha efeitos. Por exemplo, uma marca ela pode ser registrada em diversas classes e às vezes pode ter conflitos, às vezes não. No caso bem clássico, a gente tem a marca da Gol, que é linhas aéreas e é um carro. E as duas são marcas registradas no INPI e as duas convivem pacificamente. Um advogado vai poder saber e vai poder informar o empresário se a marca dele vai ter algum conflito com alguma outra. Agora, imagina, de repente, a sua empresa está andando, já tem 5, 6 anos de mercado e você precisa mudar a sua marca. Isso pode dar um grande problema para o empresário. Já foram 5 ou 6 anos investidos de marketing, é um investimento realmente que às vezes não é muito barato. Então, o advogado especialista nessa área de propriedade intelectual pode dar para o empresário a segurança que ele precisa de que aquela marca que foi registrada realmente vai ser dele e vai ser deferido o registro para ele. Uma outra questão importante, Mara, é que, por exemplo, o INPI ele não vai te mandar uma cartinha na sua casa para falar, olha, teve um recurso contra a sua marca. Teve uma outra empresa com uma marca semelhante que tentaram registrar. E essas informações saem apenas no site do INPI
E isso, você precisa entrar semanalmente para ter acesso a essas informações. Um advogado pode auxiliar o empresário a ter realmente esse controle para saber se alguém está fazendo algum recurso contra a marca dele ou não, e realmente garantir que aquela marca não vai ser retirada da empresa, né? O empresário vai poder utilizar aquela marca por um grande tempo. Existem prazos também, não é, Juliano, que você tem para entrar com oposição, se alguém tenta... É uma propriedade, não é? Isso, é uma propriedade. Você tem que defender a sua propriedade. Sim, né? Como a gente tem escritura de imóveis, temos a escritura no cartório, temos o registro no cartório de imóveis, a nossa marca também é uma propriedade, como tal... Tem um período, não tem, de acompanhamento entre a entrada e ela ter o SIM do INPI? Tem, geralmente demora uns 3 anos, ultimamente tem levado uns 3 anos para que você tenha a sua marca, aí sai um certificado bem bonito, tal, com brasão, tal, algumas empresas colocam em quadro, põem no escritório. Nesses 3 anos, ou seja, ela está, nesse período que precisa haver um acompanhamento. É como se fosse um imóvel que ainda não tem um registro. Mas assim, na realidade, a gente recomenda que esse acompanhamento seja constante, seja durante a vida da marca. A vida da marca. Porque uma oposição pode ter durante o período de registro. Mas depois que a marca é registrada, ainda tem um processo administrativo de nulidade, que pode ser entrado no NPI. Ainda são mais um período depois, que você precisa ir acompanhando. E durante a vida da marca, se você tiver uma outra marca semelhante com pedido de registro, você precisaria estar atento à sua marca para que você possa também defender, para que terceiros não usem uma marca muito parecida com a sua. Então, assim, algumas empresas lá no escritório, a gente cuida da marca já há uns 5, 6 anos, mesmo tendo a marca já registrada. A gente fica acompanhando para ver como que está, se outras pessoas estão fazendo o anúncio dessa marca na internet ou não. Então a gente faz realmente aquela monitoramento da marca. Sim. A gente busca realmente para dar aquela segurança do empresário que ele está realmente investindo numa marca que vai refletir realmente o negócio dele. E ele não vai correr o risco de perder essa marca do dia para a noite. E ocorre da pessoa? Ocorre. É comum, é frequente? É muito comum. Às vezes a pessoa acha que só deu entrada no NPI com pedido de marca e que já está feito o trabalho dela. Só que daí, de repente, depois de uns 6 meses, 9 meses, sai lá um pedido de uma oposição, um recurso que uma outra empresa entrou pedindo o indeferimento dessa marca. O empresário que não tem o auxílio de um advogado não fica nem sabendo, passa-se o prazo, o pedido dele é extinto. E ele está, às vezes, usando a marca sem poder. Eu tenho um caso no escritório de um empresário que está realmente utilizando uma marca. Quando ele foi nos procurar, eu falei, olha, essa marca não é sua. Você já perdeu esse registro já faz mais de 3 anos que o processo foi julgado extinto, porque vocês não fizeram uma resposta para o recurso. O recurso foi julgado favoravelmente a outra parte e o empresário está lá. Aí voltamos numa outra, não sei se é comum, uma frase comum no direito: o direito não protege quem dorme. Ah, verdade. Isso é verdade. Não é? Esses ditos populares, mas assim, eles refletem muito. E é incrível como as pessoas não levam em conta questão de prazos, questão, como você falou, tem que haver um acompanhamento interno do INPI, a pessoa por falta de informação, né? Então... E não protege mesmo, né? Não protege. E o empresário às vezes gasta... Ele é lógico, matemático até, quase, não digo matemático, mas assim, é bem o que não está, não dá. O investimento que ele vai fazer com um advogado às vezes é muito menor do que o investimento que ele faz com o marketing, e ele, para isso, vai ter essa marca dele realmente protegida. Porque realmente não dá para dormir no ponto, não. É complicado essa questão de marca. Assim. Isso é comum, Juliano, essa busca, essa demanda... é algo recente, sempre. Eu noto que houve um aumento, né, um crescimento na busca por registro, as pessoas registrarem suas marcas, uma maior conscientização da importância desse patrimônio que é a marca. É uma conscientização, eu acho. Você percebe isso? Assim, sempre houve no Brasil essa questão dos empresários buscarem o registro deles, das marcas. Uhum. Mas eu diria que talvez com a internet, com a globalização, o pessoal ficou um pouquinho mais antenado a saber o que está acontecendo aqui no exterior, porque às vezes uma marca dele, a proteção da marca é territorial. Então, se a sua marca está registrada no Brasil, se
só tem o registro dela no Brasil. Para você pedir a proteção dessa marca no Paraguai, na Argentina, você precisa fazer um pedido lá. E muitos empresários têm nos procurado também para ampliar esse registro deles e fazer, porque alguns estão fazendo negócio aqui com o Mercosul, sim, outros na Europa, nos Estados Unidos. Então, em cada lugar onde você vai fazer, ter um braço da sua empresa, é importante que você tenha esse registro também. Interessante, interessante. Vamos falar de outras partes também, onde o direito, a advocacia pode nos ajudar. Falar um pouquinho do direito trabalhista. Direito trabalhista é sempre... É comum, às vezes, um funcionário que está recebendo o seguro-desemprego. Então, ele está recebendo o seguro-desemprego e vai procurar um outro trabalho nesse período, é contratado e pede para não ser registrado. Como fica isso em termos da segurança do empregador, do empresário, enfim? Olha, Mara... Sofre riscos? Vixe, é complicado, viu? Porque, por exemplo, se o empresário faz o registro, aceita aquele empregado, sem fazer o registro dele, sabendo que ele está recebendo um seguro-desemprego, esse empresário está cometendo uma fraude tanto quanto o empregado está fazendo. E esse empresário pode ser, sim, punido depois se isso vier a ser descoberto. O que a gente sempre recomenda no escritório o funcionário começou num dia, no mesmo dia o registro é feito. Não importa, muitas pessoas falam, não quero sujar a carteira, às vezes não dá certo, não sei se esse funcionário vai realmente resolver o meu problema ou não. Para isso tem um contrato de experiência, que são 45 dias, renováveis por outros 45 dias. E paciência, se o funcionário começou a trabalhar, registra, e se ele não der certo, você faz a demissão dele, obedecendo os prazos do contrato de experiência. Eu até brinco assim com os meus clientes que o empregado, ele tem muitos direitos, quase todos na legislação trabalhista, mas ele tem um direito que ele não tem, que é o de não ser registrado. Ainda que o empregado fale para você, eu não quero ser registrado, eu juro que eu nunca vou te processar, é o que eu quero, ele vai assinar uma carta, toda a família dele vai assinar junto, falando que não vai ser registrado, que ele está contente com isso, isso não vale nada na Justiça do Trabalho. Pelo menos um direito os empregados não têm, os outros... Quase todos os empregados têm e tal. Não estou aqui falando que o empregado tem ou não tem que ter direitos, né? Claro, tudo tem que ser bem regulamentado para que as duas partes tenham vantagens na negociação. Mas essa questão de não registrar um funcionário desde o início é muito complicado para o empregado, para o empregador. Esse caso vale também para esses funcionários que, por exemplo, às vezes mais aí em casos, não sei se de empresários, mas... domésticos, enfim. Doméstico também. Não, mas às vezes, eu me entendi, mas em casos em que a pessoa às vezes foi aposentada por invalidez e fala, eu não posso ter outro registro. Existem casos. Vixe, se a pessoa foi aposentada por invalidez, você a contrata sem registro, você está cometendo o mesmo infração contra o INSS que a pessoa está cometendo, porque se ela está inválida, significa que ela não pode trabalhar. Se ela não podendo trabalhar, vai procurar um emprego para trabalhar, significa que ela não precisa mais receber aquela aposentadoria que ela está recebendo. Quem paga essa aposentadoria? A gente, né? O governo, o Brasil inteiro, todos os contribuintes, a gente que paga essa aposentadoria. Então, é uma fraude contra si próprio, né? Se você está concordando em manter essa pessoa que está afastada por invalidez na sua empresa, sem registrar, você também corre esse risco. Eu estou abordando esse tema, Juliana, ampliando um pouquinho, porque às vezes a empresa está iniciando e, sabe, na contenção de custos, às vezes acaba optando, não no sentido, ocorre a fraude, mas para viabilizar, enfim, não vamos discutir os porquês, né? Tem vários motivos. Eu entendo, os custos da contratação de um funcionário são muito altos esses custos. Não temos muito o que fazer, né? Ou a gente trabalha na legalidade, ou não. Não tem muito... Infelizmente, nessa parte não tem o meio termo. Para o funcionário, ele realmente precisa ser registrado, você precisa pagar o salário dele integralmente, vai por dentro e recolher os impostos sobre a totalidade, porque senão você, empresário, pode sofrer isso, uma reclamação trabalhista, e vai ser difícil para o seu advogado provar o contrário, provar que você não teve culpa nenhuma nisso.
Então, realmente, é importante que o empresário preste atenção nisso e cuide dessa Exerça parte. E no caso de inadimplência de clientes, como que o advogado... Olha, Mara, essa é uma parte assim, muito interessante, né? Um empresário, infelizmente, ele pode ter problemas com inadimplência. E se ele faz um fluxo de trabalho com um escritório de advocacia, um escritório de cobrança, falando, olha, meus títulos vão ficar em abertos aqui na empresa por 30 dias, e na sequência já vai para um escritório de advocacia, os próprios clientes deles, devedores, vão ter aquela consciência de que é melhor eu não atrasar o título dessa empresa, porque se eu atrasar mais de 30 dias, vai para um escritório de advocacia, eu vou ter que pagar mais, eu vou ter que pagar os honorários do advogado. Então, é importante uma parceria entre o empresário e o advogado, para que a gente possa auxiliar o empresário a reduzir a taxa de inadimplência dele. E realmente, tendo uma taxa de inadimplência menor, ele vai ter um lucro muito maior, né? É muito importante essa parte. E é importante também que a cobrança seja feita assim, de uma forma que seja dentro do Código de Defesa do Consumidor, sem expor o devedor a nenhum tipo de constrangimento, mas de uma forma efetiva, de uma forma incisiva, para que realmente faça com que o devedor pague aquele débito que ele tem e o empresário realmente recupere aquele valor. Então, é uma parceria entre as duas partes, advogado e empresário nessa hora, é muito importante, até para poder realmente educar o cliente dele, que hoje em dia a gente sabe que o dinheiro está curto no mercado e algumas pessoas acabam optando, vou pagar essa conta porque a multa é menor, não vou pagar outra porque a multa é maior. Tomara que a sua conta não seja da multa menor, porque senão você vai ficar para mais tarde. Então, por isso é importante um escritório de advocacia auxiliando você nessa área. Nossa, quanta informação, né? Quanta coisa interessante, quantas coisas interessantes para... São detalhes que nem são detalhes, mas que acabam passando desapercebidos no corre. É verdade, o dia a dia é tão corrido, né? Juliana, agora eu vou perguntar, você é membro do BNI, do Grupo Next? Eu sou. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência no BNI. Você conheceu também o BNI em outros países. Como é que foi? Como é que é? Olha, Mara, foi muito legal, assim, até é engraçado como eu conheci o BNI. Tenho uma irmã que mora em Londres e um dia eu estava falando com ela pelo telefone e ela tem um estúdio de pilates lá, uma academia de pilates. E ela comentando comigo que ela tinha conhecido que ela estava fazendo parte de um grupo de empresários que se reunia para tomar um café da manhã e que o objetivo era gerar referência de negócios para os outros. E ela falou assim, Juliano, vê se tem aí no Brasil, esse grupo chama BNI. Entrei na internet e tal, falei, olha Danilo, tem sim, né? Na mesma hora eu liguei para o Marcos Martins, falei, Dani, espera aí um pouquinho, né? Daí comecei, liguei para ele, conversei um pouco com ele e falou assim, olha Juliano, vai ter uma reunião de apresentação amanhã ou depois da manhã, e daí eu fui nessa reunião. Achei muito legal, porque a minha irmã já tinha me recomendado. Ela falou, olha, faça porque vale a pena. Só que daí quando eu cheguei tarde. Já tinha o grupo 1, que já tinha um advogado. Daí eu não pude entrar nesse primeiro grupo. Fiquei esperando até abrir o segundo grupo. E assim que abriu o segundo... Estou no BNI desde 2009. Desde 2009, há 3 anos. Desde 2009. Todas as quintas-feiras acordando às 6 da manhã para ir tomar o café da manhã. Mas assim, é muito legal. E assim, o BNI, eu às vezes viajo e tal, já fui várias vezes nos grupos da minha irmã lá em Londres, que eu vou com frequência e eu consigo até muitos clientes assim do exterior, na própria reunião que eu frequento do BNI, apresento o meu negócio e tal, e consigo alguns empresários que tenham vindo para o Brasil, ou tem alguma questão assim para resolver para cá. Às vezes eu indico um outro escritório que a gente tem correspondentes assim em alguns países, e acabei já conseguindo muitos negócios por aí. Já conheci os grupos de Miami, que uma vez foi até engraçado, estava de férias e tô chegando no hotel, estava lá, reunião do BNI amanhã pela manhã. No dia seguinte, eu falei, quer saber? Vou levantar cedo, vai. E fui cedo, fui lá na reunião. O esquema da reunião é exatamente igual ao nosso. Eu ia te perguntar, só as reuniões são exatamente igual ao nosso, assim. Claro que, assim, né, nem posso dizer que as nossas reuniões
tem aquele jeitinho brasileiro, aquela pitadinha um pouco mais divertida do que as reuniões dos americanos ou mesmo dos ingleses que eu já frequentei. Mas o esquema, o formato da reunião é muito legal. E assim, hoje em dia o BNI representa no escritório, olha, eu diria tranquilamente de 30% a 35% do meu faturamento. É um número alto. Não foi do dia para a noite que eu consegui referências. Isso é importante dizer. Não foi do dia para a noite. É algo construído. A credibilidade, a confiança. Se eu disser, Mara, que eu acho que eu levei mais de um ano para conseguir a primeira referência, de Sim, fato, no BNI, porque assim, foi indo, era um trabalho, às vezes consegui uma ou outra referência e tal. Até minha sócia falava, poxa, Juliano, você toda semana você vai no BNI e cadê os clientes? Eu falei, Solange, esse não é o objetivo. O objetivo é você primeiro oferecer a sua carteira, a sua rede de contatos e automaticamente você vai receber indicações. E a partir do momento que as pessoas foram me conhecendo mais, confiando mais no meu trabalho, eu fui recebendo referências. Porque assim, a gente não contrata um advogado só porque viu e gostou ou não da cara, né? Você precisa conhecer o trabalho dele, saber se a pessoa é competente ou não, para daí você poder realmente referenciar. Porque às vezes uma má indicação de um advogado pode colocar em risco todo o patrimônio de uma empresa ou de uma família, né? Então, que eu estou dizendo, esse prazo que eu tive foi um prazo, cada um tem o seu prazo que é muito particular. E eu acho assim, o BNI realmente uma fórmula assim, de sucesso absoluta. Assim, pretendo continuar no BNI para sempre, porque eu acho muito legal. Você ter colocado essa questão de não ser do dia para a noite, porque na vida, nos relacionamentos como um todo, a confiança, a credibilidade, ela não vem do dia para a noite. Então, é importante, um dos pilares, né, quando a pessoa, os pilares do empresário de sucesso é a persistência e a perseverança. E que você teve, parabéns. Sim, eu tive. Foi bem Esse legal. primeiro bloco está chegando ao fim. Nosso tempo, infelizmente, temos que cumprir o nosso tempo. Eu agradeço a sua presença, Juliano. Espero contar com você aqui mais vezes. Obrigado, Mara. Obrigado Estamos mesmo. à disposição. E no segundo bloco, não perca, estarei conversando com o Tieme e a Machita. E ela vai mostrar para nós como pode ser fácil implantar um projeto de responsabilidade social na sua empresa. Até já!